Olá, amigos! Após um empate muito frustrante na estreia da Copa América contra a equipe da Costa Rica, a seleção brasileira não quer perder tempo. E o técnico Dorival Júnior já iniciou o trabalho de preparação para o duelo da próxima sexta-feira contra o time do Paraguai. A seleção entende que o empate joga pressão e é preciso já apresentar respostas imediatas para que o time não corra qualquer risco de ser eliminado na fase de grupos da Copa América. Inclusive, o discurso é: há muitas coisas boas, o time está evoluindo, mas não dá para deixar debaixo do tapete as coisas que aconteceram de errado no duelo contra a equipe da Costa Rica. É bem verdade que o gramado tem dimensões menores, os jogadores estão irritados em relação a isso, mas cobrando alternativas para que o time consiga superar a equipe do Paraguai. Paraguai que na primeira rodada perdeu para o time da Colômbia e jogou fechadinho. E aí uma grande diferença do jogo da Colômbia para o jogo do Brasil. A Colômbia conseguiu fazer 2 gols no primeiro tempo e obrigou o Paraguai a sair mais da zona de conforto. Inclusive, daqui a pouquinho, nós vamos ouvir o Marquinhos falando sobre essa situação. Parece óbvio dizer, mas quando você faz um gol no primeiro tempo, nos 30 minutos iniciais, você tira o seu adversário da zona de conforto. Quando você não consegue incomodar no início, você vai deixando o seu adversário ficar acomodado num sistema, ficar acomodado num modelo, principalmente num gramado que é muito pequeno. Parece pouco, mas 4 metros a menos de largura no gramado faz com que uma equipe que se defende com linha de 5 não tenha que praticamente movimentar a sua linha. A linha fica muito estática, a dificuldade para a penetração. Então você tem que encontrar maneiras de não ficar, o gramado é muito pequeno e por isso o time não tá bem. É encontrar maneiras de furar esse bloqueio, porque o Dorival já disse, os jogadores já entenderam que boa parte das seleções vão jogar assim contra o time do Brasil. Se passarmos para as quartas de final, há uma possibilidade de enfrentarmos os Estados Unidos. Eles jogarão também assim. Então, o grande objetivo desses 2 treinos que a seleção brasileira vai ter ao chegar em Las Vegas é encontrar maneiras do time penetrar de melhor maneira na linha de fundo. O Dorival falou sobre 2 aspectos. Um é o tal do movimento sujo, que o Ian Couto foi muito elogiado no duelo contra a equipe do México. Por isso, eu já trago que há sim uma possibilidade do Ian Couto ser titular no duelo contra o time do Paraguai, mesmo que isso signifique levar o Danilo para o lado esquerdo, para o Vinícius Júnior ter uma associação com outro meio-campista ali pela faixa esquerda do gramado. Já já vamos falar mais sobre isso. Mas o Dorival falou, tá faltando um movimento sujo, tá faltando alguém fazer o movimento de quebrar linhas, liberar para um outro jogador descer na linha de fundo e receber na entrada da grande área. E o Ian Couto foi muito elogiado pelo técnico Dorival após esse jogo contra a equipe mexicana. Então, há sim a possibilidade de mudanças no time titular e a cobrança tá sendo muito grande interna. O Danilo fez questão de dizer, inclusive, já já vamos ouvi-lo, que não é momento de gracinha, não é momento de sorriso, seleção tropeçou para a Costa Rica e um resultado desse não pode ser aceitável. Inclusive, diferente do que outras vezes a gente já viu na seleção brasileira, quando se tinha um tropeço, se falava, não, vai chegar lá, o time jogou bem. Jogadores estão fazendo questão de dizer, sim, tivemos coisas boas, mas as coisas ruins precisam ser corrigidas urgentemente. O sinal de alerta já está ligado. Se a seleção brasileira quiser conquistar a Copa América nesse ano de 2024, vai precisar apresentar evolução no gramado. Sobre essa atividade, o time não teve folga. A equipe entrou em campo às 6 horas no horário de Los Angeles, 10 horas da noite no horário de Brasília, até os jogadores voltarem pro hotel, quase 11, meia-noite, jantar, dormir. E na manhã desta terça-feira, os atletas foram divididos em 2 grupos. Um grupo, aqueles que iniciaram a partida contra o time da Costa Rica, Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Guilherme Arana, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Esses fizeram um trabalho de academia, visando a recuperação física, visando a recuperação muscular
após uma partida muito intensa. Todos os outros convocados, outros 15 atletas convocados pelo técnico Dorival Júnior, foram já fazer um trabalho no gramado. Uma atividade para manter o nível de exigência física dentro do campo, e o Dorival Júnior fez um coletivo em campo reduzido, o que é rotina dos trabalhos pós-jogo. Os atletas que não entraram em campo costumam sempre fazer um trabalho, um coletivo, 5 contra 5, em campo reduzido, mas o Dorival já tentando colocar alguns elementos que possam ser utilizados na partida, já que alguns desses atletas podem, inclusive, ganhar vaga no time titular contra a representação da equipe do Paraguai. Vamos ouvir o Danilo. Danilo foi um dos jogadores que mais ficou indignado com o resultado da seleção brasileira. Na saída de campo chegou a discutir com o torcedor que estava na arquibancada. O Neymar teve que agir, o Neymar que estava acompanhando o jogo, foi ao vestiário da seleção. O Neymar teve que tirar o Danilo ali da discussão que estava acontecendo do capitão da seleção brasileira com o torcedor. O Danilo não ficou contente com a atuação da seleção brasileira e cobra o time por um melhor desempenho dentro das 4 linhas. Várias vezes a gente não pode ser refém das circunstâncias, a gente tem que analisar o jogo de forma justa, pensar naquilo que pode ser melhorado, mas aqui na seleção não existe tempo a perder, a gente tem que pensar no próximo jogo e na vitória, sempre a vitória. E vocês falaram muito na coletiva do jogo pegado, brigado por conta das dimensões do gramado. Isso também atrapalhou? Como é que você avalia? O Brasil fez uma boa partida, o que dificultou? Diga a vocês se talvez essa dimensão do campo é justa ou não. É o que é para todas as equipes, isso não é um ponto a ficar tocando nesse assunto sempre. A única coisa que me deixa muito insatisfeita é que os jogadores, os treinadores, ninguém nunca é perguntado a respeito disso. Simplesmente eles tomam a decisão que tem que tomar por conta deles e a gente é obrigado a aceitar. É assim que funciona. É o que tem, não temos como fugir disso. É buscar movimentações, é buscar fazer movimentos sem bola para tentar espaçar as linhas, mesmo que seja difícil. Hoje a gente viu várias vezes que com 5 jogadores atrás eles cobrem toda a amplitude do jogo, então é assim que funciona. Mas a gente está preparado, a gente vai trabalhar, a gente vai melhorar e o senso de responsabilidade continua, sem ser refém das circunstâncias e buscando resultado no próximo jogo, com certeza. Tá aí, portanto, a irritação do Danilo. Vamos também ouvir o Marquinhos. O Marquinhos toca num ponto importante, porque ele foi perguntado sobre a questão da arbitragem. E isso eu concordo. A seleção não tem que ficar preocupada com o que a arbitragem está fazendo ou não. Isso não está sob o controle dos jogadores e da comissão técnica. Você pode discutir ali um lance do pênalti, o impedimento, mas o Marquinhos falou sobre esse tema. Ele quis, cara, nós precisamos nos preocupar em melhorar o nosso jogo. Nós precisamos nos preocupar em jogar melhor, de atuar de uma melhor maneira e não ficar preocupado com essas questões externas. A seleção brasileira está focada em melhorar o rendimento dentro das 4 linhas. Vamos ouvir o que o Marquinhos fala sobre esse foco que a seleção brasileira precisa ter já para o jogo contra o Paraguai e o jogo também contra a equipe da Colômbia. Não sei se tinha uma câmera clara ali, mas foi por questões de milímetros, foi muito pouco. Então, a gente sabe que coisas extracampo a gente não pode controlar, né? A gente tem que controlar e saber que a gente tem que ganhar por nós mesmos, não depender de ninguém. A gente conhece o contexto da Copa América, conhece o contexto aqui principalmente, né? Então ter tranquilidade agora, saber que dentro de campo a gente tem que fazer por merecer. Marquinhos, você pode passar pra gente mais ou menos o que foi a conversa agora após o jogo, depois desse empate, no vestiário, como foi ali o papo de vocês com o Dorival? Foi mais ou menos isso que eu falei, né? Valorizar as coisas boas que a gente teve. Saber que ter tranquilidade e dar tempo para o professor analisar bem o que a gente pode melhorar, né, trazer as estratégias para a gente para o próximo jogo. A gente confia muito no nosso time, confia muito no professor, tenho certeza que a gente vai trabalhar isso nos próximos dias e com certeza a gente vai melhorar o próximo jogo. Se a gente for parar para comparar as estatísticas do jogo do Brasil e do jogo da Colômbia, a gente vai perceber que os números de posse de bola foram muito semelhantes. O Paraguai, inclusive, gerou mais perigo a equipe da Colômbia do que a Costa Rica gerou a seleção brasileira. O time do Brasil defensivamente está bem. O time defensivamente não está correndo riscos. Talvez tenha faltado um pouco mais de ousadia ao Dorival, tirar um João Gomes mais cedo, colocar um Andrés Pereira para ajudar na articulação ali ao lado do Paquetá, para o Paquetá jogar um pouquinho mais de frente. Talvez tenha faltado essa ousadia. Mas se a gente para comparar a estatística, a gente vai perceber que foi crucial a Colômbia ter feito 2 gols.
na primeira etapa, ter calibrado melhor e criado chances de qualidade, inclusive utilizando a bola parada, para tirar a seleção paraguaia da zona de conforto. O Paraguai teve que ter um pouquinho mais da posse no segundo tempo, o Paraguai teve que se lançar mais. E se as equipes se lançarem mais contra a seleção brasileira, uma das questões que está melhor trabalhada pelo técnico Dorival Júnior é a transição em velocidade. O time tentou isso contra a equipe da Costa Rica, tentava atrair a Costa Rica, mas a Costa Rica não passava de um bloco médio e aí as ligações diretas não tinham muito efeito. O time faz bem isso, transição em velocidade, espetando os pontas e pintando um homem na entrada da grande área. Mas a seleção não estava conseguindo atrair a Costa Rica. A partir do momento que você consegue abrir o placar, essa atração vai ser maior. E o jogo vai passar a fluir com uma maior facilidade dentro do gramado. E o Marquinhos também falou sobre esse tema, que é um ponto que a seleção está focada para melhorar para esses 2 jogos da fase de grupos da Copa América. Acho que esse vai ser um pouco o ponto daí dos nossos próximos dias, né? Penso que muitos dos times vão vir com essa estratégia, principalmente com o campo ainda menor, um pouco mais reduzido, facilita muito, né, a defesa. A gente, principalmente uma linha de 5, assim como a da Costa Rica, a gente tentou jogar pelos lados e a gente via que eles tinham muita facilidade de dobrar a marcação no Vini, dobrar a marcação no Rafa, né? Então a gente tem que ter as estratégias, saber que fazer os movimentos é importante, puxar às vezes a profundidade também, né? Talvez jogar eles para um lado para tentar atacar pelo outro, né? Vai ser um pouco o nosso treino, vai ser um pouco a nossa conversa aí dessa semana. Eu acho que a gente tem que priorizar isso. Então, quais são os pontos principais, top 3 pontos que tem que melhorar para o próximo jogo contra o Paraguai? Eu acho que manter as coisas boas que a gente teve ali no pé de pressão, a gente roubou muita bola no campo adversário, foi muito bom isso. Penso que talvez atacar um pouco mais a profundidade para levar o time deles um pouco mais para trás, abrindo um pouco as linhas, né, abrindo um pouco mais de espaço ali entre linhas, porque a gente tem jogadores bons para fazer isso. Talvez saber os momentos ali de entender os espaços, penso que é muito importante, né, para eu como defensor, mesmo quando a gente está abaixo, eu acho muito chato quando os atacantes eles atacam a profundidade, levando o zagueiro, abrindo espaço para os outros, né? Então acho que a gente tem que trabalhar um pouco isso aí, para os próximos jogos vai dar certo. Bom, passando a programação da pentacampeã mundial, o time está focado, sem folga, não está prevista nenhuma folga durante essa fase de grupos. Equipe treinou hoje, trabalho regenerativo, jogadores titulares da academia, reservas no gramado. Viaja para Las Vegas. Em Las Vegas tem 2 sessões de treinamento e nessa sessão de treinamento, já de antevéspera e também depois da véspera, o Dorival Júnior vai definir o time titular, que deve ter mudanças. Justamente por essa questão do movimento sujo, que o Dorival Júnior entende que pode ser feito. Meio de campo, há a possibilidade dele trazer um jogador mais criativo para a seleção brasileira. Ele testou muita coisa durante as atividades, inclusive essa que eu citei no início desse boletim, o Danilo invertido pelo lado esquerdo e Ian Couto do lado direito para ajustar essa saída de bola da seleção brasileira, esse tal do movimento sujo, que o Dorival tá pedindo tanto dentro do gramado. Andrés Pereira, que não foi utilizado, também pode ser uma das surpresas nesse time titular do Dorival, mas assim que a equipe treinar pela primeira vez no estado de Nevada, a gente vai trazer todas as informações da seleção brasileira. O grupo, Colômbia 3, Brasil e Costa Rica 1 ponto, Paraguai 0. O Paraguai ele já entra com um nível de pressão muito grande contra o time brasileiro, então não dá para esperar jogo fácil. O Paraguai vai tentar entrar para, pelo menos, empatar e jogar por uma vitória na última rodada contra a Costa Rica. O problema do empate, beleza, a gente vai a 2 pontos, mas a Costa Rica, se empatar contra a Colômbia, também vai a 2. E a Costa Rica jogaria contra o Paraguai, podendo vencer para chegar a 5, e o Brasil teria uma obrigação de vencer a seleção da Colômbia para não ficar de fora do mata-mata da Copa América, algo que seria muito ruim. Lembro que em 2016 caímos na fase de grupos da Copa América, também naquela que foi realizada nos Estados Unidos. Não fomos bem contra o Peru naquela última rodada, então a seleção sabe que não pode se dar ao luxo de cair na fase de grupos, porque você não teria o tempo de trabalho com o Dorival, um tempo que vai ser muito produtivo, visando também a Copa do Mundo de 2026, seria um baque muito grande. No início de trabalho, você ser eliminado na fase de grupos. Mas dá para acreditar, seleção brasileira na Copa América de 2007 perdeu a estreia contra a equipe do México. Tantos exemplos, Espanha foi campeã do mundo perdendo na primeira rodada, a Argentina foi campeã do mundo perdendo na primeira rodada. O que você tem que ter um entendimento é que a mudança precisa ser feita, que o alerta tá ligado,
que dá tempo para se recuperar, mas essa recuperação já precisa ser apresentada no próximo jogo. Eu sou Marcelo Marinho, tô na cola da pentacampeã mundial, na caminhada rumo ao hexacampeonato também agora, lutando pela 10ª taça da Copa América. Bota aí nos comentários qual é a escalação que você mandaria a campo contra a equipe do Paraguai. Assim que o Dorival Júnior tiver o primeiro treino tático, com todos os jogadores à disposição, a gente vai trazer as informações para você que nos acompanha na cola da seleção brasileira.